Você acha que está vivo? Talvez esteja apenas funcionando como uma máquina que respira, mas não sente. Você segue ordens invisíveis, cumpre metas que nem sabe por que existem e se orgulha de estar ocupado. Mas, no silêncio, algo te corrói. Um sussurro que diz: você existe, mas não vive. Hoje, eu não vou te motivar. Vou te despir. Vou te confrontar. E se você tiver coragem de seguir até o fim, vai entender por que o maior inimigo da sua vida não é a dor. É o torpor. Você respira, anda, trabalha, ri, publica fotos sorrindo. Mas você vive? A maioria das pessoas confunde movimento com vida. Confunde ocupação com presença. Confunde rotina com propósito. Você acorda todos os dias, mas não desperta. Seu corpo se arrasta em ciclos mecânicos enquanto sua alma grita em silêncio. E no fundo, algo dentro de você sabe. Uma inquietação que surge no silêncio da noite, quando não há barulho para distrair. Um vazio que ecoa cada vez que você cumpre mais um dever e se sente ainda mais distante de si. A dor não é porque falta algo fora. A dor vem porque você se esqueceu de dentro. Você existe, mas não sente. Você se mexe, mas não se move por dentro. Este vídeo não é para quem busca motivação rasa. É um convite brutal. Um chamado para quem cansou de sobreviver anestesiado. Se você continuar, vai descobrir onde exatamente você se perdeu. E talvez pela primeira vez, consiga ouvir o sussurro que sempre tentou ignorar. Você tem coragem de continuar? Você já parou para perceber como sua vida parece um roteiro repetido? O despertador toca. Você se levanta. Corre. Faz o que mandam. Sorri por obrigação. Posta para parecer feliz. E repete. Como um hamster na roda, você acredita que está avançando. Mas, se olhar bem, verá que não saiu do lugar. O que te mantém preso não são grilhões de ferro, mas hábitos invisíveis, pensamentos automáticos, crenças herdadas. Você não questiona, não para, não sente, apenas segue. E cada passo dado sem consciência é mais um tijolo na sua cela emocional. A maior prisão é aquela que você não vê. Aquela que você mesmo construiu, acreditando que era proteção. O medo de sentir, o medo de falhar, o medo de ser rejeitado. Então, você se anestesia, finge que vive, e chama isso de normal. Mas no fundo, há uma voz fraca que sussurra. Existe algo além. Existe vida além dessa gaiola. Essa voz te incomoda porque sabe que, para ouvi-la, você vai precisar morrer para tudo que você acha que é. Você está disposto? Quando tudo se cala, quem é você? No barulho, é fácil fugir. Fácil se distrair com tarefas, notificações, promessas de um futuro melhor. Mas no silêncio, não há para onde correr. Você ouve o eco do vazio que tentou ignorar por tanto tempo. O silêncio revela a verdade. Você não está vivendo, apenas ocupando espaço. Cada decisão que você toma sem presença, cada palavra dita sem alma, cada sonho engavetado, tudo vai se acumulando em um canto escuro da sua mente. O silêncio não mente. Ele escancara. Mostra onde você se traiu, onde você desistiu de sentir, onde você enterrou partes de si para ser aceito. E cada vez que você silencia sua essência, um pedaço seu morre. O silêncio, se você permitir, pode ser o seu maior mestre, mas também pode ser o seu maior carrasco. Depende do que você faz quando se encontra sozinho com seus próprios gritos internos. Você consegue ficar? Ou precisa sempre correr para a próxima distração? O silêncio pergunta: você existe ou vive? E só você pode responder. Você já percebeu como repete frases que não são suas? Preciso ser produtivo. Tenho que agradar. É assim que a vida é. Essas vozes não nasceram com você. Foram programadas. Desde criança você aprendeu a seguir padrões para ser aceito, amado, validado. Cada não faça isso. Cada você precisa ser forte. Cada olhar de reprovação foi moldando uma versão de você que se esqueceu de viver. E agora, adulto, você continua no piloto automático. Você acorda, faz, entrega, repete. O automático parece seguro, mas é uma morte lenta. Porque no automático não há espaço para sentir, criar, ser. Há apenas repetição. Você virou um reflexo de expectativas alheias, um fantoche da sociedade. E o mais cruel é que você nem percebe.
A mente te convenceu de que obedecer é viver. Mas no fundo, existe uma chama, uma pequena faísca que queima silenciosamente, esperando que você se lembre de quem era antes do mundo te ensinar a se calar. Você está disposto a ouvir essa chama? Ou vai continuar carregando o peso de uma vida que não escolheu? Você acha que é livre, que faz escolhas, que decide o próprio caminho, mas será mesmo? Ou você apenas reage? Você compra o que dizem que vai te fazer feliz. Busca validação em curtidas, em elogios, em cargos. Corre atrás de metas que nem são suas. Acredita que a liberdade é poder fazer tudo. Mas liberdade real não é sobre fazer tudo. É sobre não precisar de tudo para se sentir inteiro. É sobre não ser escravo do olhar do outro, nem refém da sua própria mente. A maioria vive correndo atrás da liberdade, mas está acorrentada a medos invisíveis. Medo de não ser amado, medo de falhar, medo de ser esquecido. Você confunde liberdade com fuga, e cada fuga fortalece as correntes que você não vê. Você existe, mas a cada dia se distancia da vida que poderia sentir. A liberdade que você busca não está fora, em viagens ou conquistas. Está no silêncio interno, na coragem de ser quem você é, mesmo que o mundo inteiro te vire as costas. Você está pronto para parar de fugir? Ou vai continuar chamando prisão de liberdade? Você se apega ao conforto, à rotina previsível, ao pelo menos estou seguro. Mas o conforto, quando se torna prisão, é veneno. Ele te embala lentamente em um sono existencial. Você acorda, trabalha, distrai-se, dorme, repetir. E cada repetição sem alma mata uma parte do seu ser. O conforto te convence de que não há razão para mudar. Te embala com frases como, a vida é assim mesmo. Ou, um dia eu faço. O veneno é doce. Ele te faz esquecer que a vida é impermanência. Que sentir dor é parte do viver. Que incerteza é sinal de estar vivo. No fundo você sabe que algo está errado. Você sente um incômodo silencioso. Uma sensação de que está desperdiçando algo valioso. Mas em vez de ouvir, você escolhe anestesiar. O sofá, o celular, o consumo, a busca por distrações, tudo para evitar encarar a verdade. O conforto não veio para te proteger. Ele veio para te enterrar lentamente. A pergunta é, até quando você vai escolher morrer devagar em nome de uma paz que não existe? Seu corpo sente antes da sua mente entender. Antes do vazio virar consciência, ele já virou dor no peito, aperto na garganta, insônia, falta de ar. O corpo nunca mente. Enquanto você finge estar bem, seu corpo coleciona sintomas de uma vida não vivida. A ansiedade não surge do nada. O cansaço extremo não é apenas físico. As dores misteriosas são memórias não processadas, emoções engolidas, verdades caladas. Você acha que é apenas estresse, mas é o seu corpo gritando. Você existe, mas não vive. O corpo implora por presença. Ele quer que você volte, que ouça, que sinta. Mas você o silencia com remédios, com distrações, com promessas de quando eu tiver tempo eu cuido. E assim, você vai morrendo em pequenas parcelas. Quando foi que você parou de ouvir o próprio corpo? Quando foi que decidiu ignorar o chamado mais íntimo que existe? O corpo é a primeira casa. E hoje, talvez, esteja em ruínas esperando você voltar. Você vai continuar ignorando? Ou vai ter coragem de escutar o grito mudo que vem de dentro? Você vive cercado de barulho. Não só o som externo, mas o barulho mental. Pensamentos ininterruptos, preocupações, julgamentos. Você confunde esse barulho com a vida. Acredita que estar sempre pensando, sempre planejando, sempre ocupado, é sinal de força. Mas na verdade, é uma fuga. O barulho é o anestésico perfeito. Ele impede que você sinta o vazio real. Ocupa cada fresta de silêncio onde a verdade poderia entrar. E você se orgulha de ser multitarefa, de ser produtivo, de não parar nunca. Mas o que você realmente está produzindo? Conexão com sua alma ou apenas mais distração? Quando você para, mesmo que por um segundo, o barulho interno se intensifica e assusta. Por isso, você corre de volta para o excesso. Mais redes, mais trabalho, mais qualquer coisa. O barulho se torna a parede entre você e o que você realmente sente. Enquanto você se orgulha de estar cheio de coisas, sua essência vai murchando. O barulho te protege, mas também te mata. Será que você tem coragem de desligar tudo e apenas ouvir o que existe no silêncio? Você vive uma vida que não é sua. Segue sonhos que não são seus. Carrega expectativas que te foram colocadas.
Você se pergunta: o que eu realmente quero? Mas não encontra resposta porque há muito deixou de se ouvir. Quando criança, você sabia o que te fazia vibrar, o que te dava vida. Mas aos poucos, foi aprendendo a se encaixar, aprendendo a ser bom, a ser útil, a ser aceitável. E cada concessão matou um pedaço do seu fogo interno. Hoje, você coleciona conquistas vazias, títulos que não aquecem o peito, relacionamentos que te deixam mais sozinho do que se estivesse no escuro. Você veste máscaras tão bem que já esqueceu o rosto real que existe embaixo. Vive para agradar, para se encaixar, para não decepcionar. Mas no silêncio da noite, quando ninguém te vê, surge uma pergunta: de quem é a vida que eu estou vivendo? E essa pergunta te rasga, porque você já sabe a resposta. Você existe, mas não vive. Quando vai ter coragem de devolver tudo que não é seu e começar a habitar a própria vida? Você tem medo de sentir, porque sentir exige presença. Sentir exige estar inteiro, vulnerável, aberto. E isso te apavora. A dor, a tristeza, a raiva, todas essas emoções que você aprendeu a reprimir são chaves. Mas você as vê como inimigas. Então, você se anestesia, corre, distrai-se, ocupa cada espaço para não precisar entrar em contato com aquilo que pulsa dentro. O problema é que quando você foge da dor, você também foge da alegria verdadeira. Quando você fecha a porta para a tristeza, fecha também para o amor profundo. Você acha que está se protegendo, mas está se mutilando emocionalmente. Cada emoção não sentida fica presa no seu corpo, criando tensões, doenças, vazios. Você não veio ao mundo para ser uma máquina funcional. Veio para sentir cada cor, cada som, cada lágrima, cada gargalhada. A vida não é um manual de eficiência, é um campo de sensações. Enquanto você escolher não sentir, você vai continuar existindo, mas não vivendo. Você consegue abrir a porta e permitir que tudo venha, mesmo que doa. Durante anos, você construiu um personagem. A versão de si que o mundo aceita, que a família admira, que os amigos invejam. Esse personagem sorri quando tudo desaba. Diz: tá tudo bem, enquanto sangra por dentro. O personagem é forte, invencível, sempre em movimento, mas ele não é você. Ele é um mecanismo de sobrevivência, uma máscara que te impede de ser rejeitado, criticado, abandonado. O problema é que, ao sustentar o personagem, você enterrou quem você realmente é. Você matou sua espontaneidade, sua vulnerabilidade, sua essência. E agora, você olha no espelho e não se reconhece. A verdade é brutal. Para viver, o personagem precisa morrer. Mas você tem medo, porque sem ele você fica nu, sem defesas, sem armaduras. Só você, com todas as imperfeições, com todas as feridas expostas. Mas é só assim que se vive. A morte do personagem é dolorosa, mas é a única porta para uma vida autêntica. Você vai continuar sustentando a farsa, ou vai ter coragem de enterrar a máscara e nascer de novo? Despertar não é romântico. Não é uma luz suave invadindo o quarto ao som de pássaros. Despertar é um choque. É perceber que tudo o que você acreditava ser você era uma construção frágil. É olhar para as escolhas que fez por medo, para as oportunidades que deixou passar por insegurança, para as relações que manteve por conveniência. O despertar rasga, porque te obriga a encarar tudo o que você evitou. A dor de ver onde se traiu, onde se diminuiu, onde se escondeu. Por isso a maioria prefere dormir, prefere viver anestesiada, repetindo o mesmo ciclo, chamando isso de vida. Mas uma vez que você começa a despertar, não há volta. O que foi visto não pode ser ignorado. E a cada nova verdade, o personagem morre mais um pouco, a casca se rompe, e você sente a vida real pulsando sob a pele. Vai doer, vai parecer insuportável. Mas dentro dessa dor, existe um chamado. Vem, existe algo maior esperando por você. Você vai ignorar ou vai atravessar? Quando você desperta, surge uma escolha inevitável: atravessar ou recuar. O abismo aparece diante de você, negro, profundo, cheio de incertezas. O que está do outro lado? Ninguém sabe, porque o outro lado é você sem máscaras, sem desculpas, sem as muletas emocionais que usou a vida inteira. O abismo te assusta porque é honesto, porque ali não existem garantias, não existem plateias aplaudindo sua coragem. Só existe você, nu, diante da própria verdade. Muitos desistem aqui,
Voltam correndo para o conforto, para as distrações, para a velha prisão disfarçada de segurança. Mas quem ousa atravessar, encontra algo que não pode ser comprado, nem ensinado, nem explicado em livros. Encontra a presença, encontra a alma, encontra a vida real. O abismo não é o inimigo, ele é o portal. A ponte entre existir e viver, entre sobreviver e ser. Você vai ficar na beira, olhando, inventando desculpas, ou vai dar o passo que pode mudar tudo? O abismo te chama. E você? Vai responder ou vai se calar mais uma vez? Atravessar o abismo tem um preço. Você perde tudo o que é falso, tudo o que era confortável, mas vazio. Você perde pessoas que só conheciam seu personagem. Perde relações baseadas em expectativa. Perde espaços onde antes se encaixava. E essa perda dói. Parece uma morte, e de certa forma é. Mas o que morre são as partes que nunca foram realmente você. O que sobra é cru, selvagem, real. A verdade não acaricia. Ela rasga. Ela arranca as camadas de mentira que você vestiu para sobreviver. E ao mesmo tempo, a verdade te liberta. Porque sem elas, você não precisa mais atuar. Não precisa mais se explicar, nem se justificar, nem mendigar amor. Você começa a ocupar seu espaço no mundo com autenticidade. A vida deixa de ser um teatro e vira um campo fértil para sentir, criar, existir. Sim, o preço é alto, mas o custo de continuar dormindo é infinitamente maior. Você está disposto a pagar? Ou vai seguir comprando migalhas de aceitação em troca da própria alma? Depois que você atravessa, surge um silêncio profundo. Não é o silêncio do medo ou da solidão. É um silêncio vivo. Um espaço onde antes havia barulho, angústia, personagens. Um vazio que, paradoxalmente, não assusta, acolhe. Nele, você sente a vida pulsando em cada célula. Cada respiração se torna um ato sagrado. O mundo externo continua o mesmo. Barulhento, apressado, exigente. Mas dentro, tudo mudou. Você já não busca mais aprovação. Não precisa mais ser alguém para ser digno de existir. Você começa a perceber pequenas coisas. O toque do vento, o som do próprio coração, a lágrima que corre sem aviso. Esse silêncio não te cobra, não te julga, não exige. Ele simplesmente é. E nesse ser, você descobre a paz que sempre procurou fora. Uma paz que não depende de aplausos, conquistas ou promessas. Uma paz que só existe quando a alma finalmente volta para casa. Você sente que pela primeira vez não está apenas existindo, está vivendo. Inteiro, presente, livre. E tudo começa, paradoxalmente, nesse silêncio. Você sempre sonhou com liberdade, mas ninguém te contou que ela também pesa. Porque agora, você não tem mais desculpas. Não pode mais culpar o mundo, os outros, o passado. O peso da liberdade é perceber que cada escolha é sua. Que cada passo, cada silêncio, cada palavra não dita ou falada com coragem. Tudo vem de você. A liberdade exige responsabilidade radical. Você carrega a verdade nas mãos e não pode mais fingir que não a vê. E ao mesmo tempo, essa mesma liberdade é o que te dá asas. O que te permite amar sem se perder, criar sem precisar ser aceito, viver sem se escravizar a expectativas. Liberdade não é um grito de independência. É um sussurro interno dizendo: agora você é dono de si. E isso assusta, porque a mente, viciada em culpar, perde seu brinquedo favorito. Mas é nessa nova vulnerabilidade que você encontra a força real. Uma força silenciosa, que não precisa provar nada. A pergunta agora não é se você quer ser livre, mas se você tem coragem de sustentar a liberdade. Você tem. Depois do silêncio, depois da travessia, depois da morte do personagem, você volta ao mundo. Mas agora, algo mudou. Você enxerga as pessoas correndo, presas em suas próprias correntes, buscando sentido em distrações vazias. E dói. Dói ver o que você também foi. Dói ver as máscaras que você mesmo usou. Mas junto com essa dor, nasce uma compaixão silenciosa. Você entende que cada um tem seu tempo. Cada um carrega feridas que não se veem. Você já não sente mais a necessidade de convencer, de salvar, de provar. Você apenas é. Presença viva. Um lembrete ambulante de que existe outra forma de viver. As pessoas podem não entender, podem te chamar de louco, podem se afastar. E tudo bem.
Porque a solidão de ser verdadeiro é infinitamente mais leve do que a multidão de ser falso. Você volta ao mundo, mas não pertence mais a ele. Você pertence à sua alma. E isso basta. Agora, a vida começa de verdade. Sem roteiro, sem máscaras. Só você. Finalmente vivo. Se você chegou até aqui, algo em você já começou a se mover. Talvez uma rachadura na armadura. Um sopro no vazio. Uma lágrima que teimava em não cair. Você não é mais o mesmo que deu play neste vídeo, porque em algum lugar, sua alma ouviu o chamado. E agora, você está diante da escolha mais importante: voltar a dormir ou continuar desperto. Continuar existindo ou, finalmente, viver. Não existe volta depois de sentir o gosto da vida real. O caminho vai ser solitário às vezes. Vai doer. Mas também vai te entregar uma paz que você jamais encontrou em aplausos ou likes. Você pode ignorar, continuar correndo, ou pode rasgar as camadas e se entregar ao abismo, e então, nascer de verdade. Comenta aqui. Você está existindo ou está pronto para viver? Eu quero ler sua verdade. Rasga nos comentários. Curte, compartilha, se inscreve. Vamos construir juntos um espaço onde a dor vira portal e o silêncio, casa. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E agora talvez esteja finalmente pronto para sentir, para viver, para ser.